Olá, meu nome é Patrick. Eu estou aqui representando as minhas colegas. Nós pertencemos ao grupo de pesquisa CEPID, Contexto Escolar, Processos Identitários da Formação de Professores e Alunos da Educação Básica, da PUC São Paulo. O nosso tema é vulnerabilidade na escola contemporânea, desafios vivenciados na pandemia de Covid-19. Para compreender a escola contemporânea, é necessário examinar as vulnerabilidades que caracterizam a vida dos indivíduos, bem como dos seus grupos e as realidades e contextos aos quais estão expostos, destacando a diversidade social presente. As vulnerabilidades não são características inatas de algumas pessoas ou grupos, mas sim referem-se a determinadas condições e circunstâncias que podem ser reduzidas ou revertidas. Normalmente, a vulnerabilidade é entendida como diretamente relacionada a questões socioeconômicas, que abrangem muitos fatores resultantes de uma distribuição inadequada de recursos públicos e privados. Isso é enfatizado por causa das implicações que afetam amplamente o bem-estar social e pessoal do indivíduo e o expõe a diversos riscos, incluindo falta de saneamento básico, moradia, saúde, emprego, alimentação e segurança, entre outros. As vulnerabilidades, entretanto, elas não se limitam à privação de renda e a fatores econômicos, mas a múltiplos fatores que também determinam as condições de vida da população e a tolerância de cada indivíduo em maior ou menor grau às desigualdades existentes. Os temas descritores de vulnerabilidade aqui discutidos, eles foram identificados mediante minuciosa revisão bibliográfica e validados por pesquisadores que integram o grupo de pesquisa CEPIT e FORMEP, ambos da PUC, que foram questionados sobre quais os principais problemas que que se manifestam na escola. Vários aspectos descritivos de situações de vulnerabilidade foram apontados. São eles: aborto, agressão física entre colegas, automutilação, depressão, desigualdades socioeconômicas, dificuldade de aprendizagem, drogas, família, gênero, pessoas com deficiência, questões emocionais, redes sociais, relações étnico-raciais, sexualidade, suicídio e violência. Embora os 16 escritores sejam muito importantes para aprofundar a reflexão de como as vulnerabilidades impactam o processo de ensino-aprendizagem, aqui nesse estudo nós optamos pelo aprofundamento dos escritores mais citados pelos entrevistados na segunda etapa da pesquisa, sendo eles desigualdade socioeconômica, dificuldade de aprendizagem e questões emocionais. Esses três temas, eles se apresentam mais explícitos no contexto escolar vivido durante a pandemia de Covid-19. O termo vulnerabilidade, ele tem sua origem na área jurídica internacional pelos direitos humanos e difundiu-se no campo da saúde pública em razão da epidemia da AIDS na década de 1980. Para Adorno, a vulnerabilidade está relacionada à ideia de uma rede de oportunidades disponíveis e às reais possibilidades de acesso por parte da população. Ou seja, vulnerabilidade está relacionada à saúde, educação, cultura, lazer, transporte, etc. Elementos que caracterizam as condições de vida da população. O acesso a esse conjunto e a medida com que os mesmos são usufruídos pelos grupos populacionais e, portanto, devem ser plenamente garantidos pelo Estado. Mann, Tarantola e Netter, eles consideram que a relevância do conhecimento sobre o conceito de vulnerabilidade consiste em aprender as implicações sociais, políticas, sanitárias, educacionais e profissionais na vida das pessoas que dificultam a promoção e proteção dos seus direitos fundamentais de cidadania. E Adorno ainda contribui, dizendo que as vulnerabilidades elas deveriam ter de alterar suas condições de vida, né? As pessoas deveriam ter essa condição para tornarem-se menos vulneráveis. A Bromovai compreende vulnerabilidade social como condições precárias de determinados grupos social e não mais como escassez de recursos financeiros, né? Ou seja, ele se amplia para conceitos mais abrangentes. Então, com base nessas considerações,
é possível dizer que o sujeito está em condição de vulnerabilidade quando enfrenta riscos e impossibilidade de acesso a serviços básicos de cidadania, certo? Também está em condições vulnerável o sujeito que não tem acesso às oportunidades oferecidas, amplamente aqueles que possuem as condições supracitadas. E é importante complementar o que esses dois autores dizem, que consideram como característica de vulnerabilidade questões diversas, relacionadas a alterações do desenvolvimento psicomotor, ferimentos por falta de supervisão, falta de higiene e assim por diante. Para o nosso estudo, nós nos utilizamos de duas fases, né? O questionário continha 45 questões, então foi feita a aplicação de um questionário, certo? Um survey em formato virtual, direcionados a profissionais da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, certo? No período de outubro de 2018 a abril de 2019. E nesse survey havia uma questão específica em que os respondentes poderiam destacar qual descritor de vulnerabilidade, né, se enquadrava nessas 3 ou 4 opções, né? Quais descritores eram considerados importantes para serem abordados, quais deles já eram abordados na escola, quais descritores são desafios, e eles também podiam marcar nenhuma das anteriores. Na segunda fase da pesquisa, o método utilizado foi a realização de grupos de discussão com professores e outros profissionais da educação, né? Após a transcrição do material, nós nos dividimos para a leitura e a categorização desse material. Os resultados que nós temos em relação à desigualdade socioeconômica, o descritor foi considerado por 41%, né, 41,5% dos respondentes como um assunto que deve ser abordado na escola. Ao mesmo tempo, 51,4% dos respondentes consideram que este descritor já é discutido no ambiente. Ele fica, comparado aos demais, né, os 16 descritores, ele fica em 10º lugar. E, por fim, apenas 29,9% dos respondentes consideram esse tema desafiador, ou seja, não se caracteriza, segundo os respondentes, como um dos principais desafios da escola da atualidade, né? Essa afirmação não de que a desigualdade socioeconômica não é um dos principais desafios, deve ser profundamente avaliada, porque a compreensão de que a desigualdade socioeconômica possui um dimensionamento subjetivo, ela precisa ser considerada, ok? Transtornos causados pela desigualdade podem ter impacto significativo na educação e no bem-estar dos alunos. Nós observamos isso, inclusive, nos grupos de discussão, quando os professores eles apresentam questões relacionadas às desigualdades, principalmente no que diz respeito ao uso de tecnologia. Então, os próprios professores eles se viram, né, num novo período, né, uma nova modo de lidar com a educação durante a pandemia, certo? Os participantes da pesquisa relataram que observaram casos em que os alunos não tinham sequer um aparelho de televisão em casa, o que impossibilitou o acompanhamento das aulas online, certo? Veja, por exemplo, aqui, olha, tem alunos que não têm uma televisão, disse o professor, né, para assistir nem mesmo às aulas. Outro disse assim, todo mundo tem celular, mas o celular não tem crédito. Então, o celular não tem acesso à internet, certo? O professor G também observou o seguinte, a gente consegue observar que eles realmente não têm acesso à internet, né? E a gente consegue observar realmente essa dificuldade do aluno. Então, se observou em relação às desigualdades sociais, né? Socioeconômicas. Em relação às questões emocionais, na primeira fase da pesquisa, esse descritor, os respondentes apresentaram que 42,2% deles colocaram que é um dos principais assuntos que deve ser abordado, né, as questões emocionais. 47,8% dos respondentes selecionaram esse descritor como um assunto já discutido, e 31,3% apontam que é um tema desafiante, né?
Então, as crianças e adolescentes, durante o seu desenvolvimento, elas buscam em sua afetividade as emoções, então é importante para elas, né? Dar atenção às questões emocionais dos jovens alunos e as alunas é um desafio a ser incorporado pelas escola, por isso, esse descritor ele foi validado nessa pesquisa. Quando nós fomos para o grupo de discussão, observa de que o medo, né, tomou conta dos profissionais e dos próprios alunos, né? O professor P, ele diz o seguinte: meu maior desafio hoje é entrar numa sala virtual, porque ele tinha muita vergonha, né? Porque ele tinha muita vergonha. Então, o professor teve que lidar com essa pressão emocional, certo? Então, não só em relação ao professor, mas veja aqui em relação aos alunos. Os alunos, os que conversaram, né, com essa professora, muitas vezes colocam que estão tendo ansiedade, estão dormindo mal, que o sono deles ficaram descontrolados, sentem falta dos colegas, certo? Então, isso também é importante. Em relação ao descritor de dificuldade de aprendizagem, 38% dos respondentes disseram de que é um tema que deve ser abordado. Ao mesmo tempo, 67,3% dos respondentes consideram esse descritor como já sendo bastante discutido. E, por fim, 27,4% só considerou esse tema desafiante. Ok? Em relação às dificuldades de aprendizagem, durante a pandemia, se encontrou com facilidade. Então, observa o que a diretora disse: olha, o aluno já vinha com dificuldade de aprendizado, e isso se ampliou por conta, né, da ausência, né, do ensino presencial. Veja aqui o que a professora S diz também: a motivação, né, motivar os alunos, aliar o conteúdo determinado ao que eles têm que aprender e fazer com que a escola seja um lugar agradável, que ele se sinta bem, né? Que ele se sinta motivado a aprender, gostar, né? E eles tiveram dificuldade por causa da pandemia. Então, o apoio pedagógico, emocional que os professores ofereciam aos alunos, eles acabaram sendo privados disso. As considerações finais, né? A ampliação das desigualdades durante o período pandêmico podem ter implicações ainda maiores nos próximos anos e talvez décadas, se políticas públicas efetivas não forem consolidadas urgentemente, pois os estudantes que menos tiveram acesso às aulas nesse período são os mesmos que já sofriam pelo impacto das vulnerabilidades às quais estão expostos. E aí estão algumas das referências que nós utilizamos. Nós agradecemos e esperamos ter cumprido a nossa parte nesse evento.